no Piauí tem pouco mais de 500 doutores. É um pequeno número em relação e comparado aos grandes centros do Sul e Sudeste e até mesmo com relação ao Nordeste. Mas segundo os próprios doutores, né, que fazem parte da FAPEP, eles vão falar para a gente que existe muito mais de 500, que esse número absoluto é bem menor, ou seja, a gente incentiva o aprendizado e conversa e conhecerá um pouco mais desse universo. 674, esse é o número de doutores no estado do Piauí, segundo a plataforma Lattes, vinculada ao CNPq, que é a entidade responsável pelo registro de currículo acadêmico brasileiro. A gente vai tentar entender e apresentar para vocês um pouco do perfil dos jovens doutores no estado do Piauí, o que tem por trás desses números, comparando com o Nordeste e também Sul e Sudeste. Educação no Insight TV, a partir desse momento, falando de doutorado. Sou Bárbara Mello, sou graduada em Letras Português, fiz doutorado em Linguística na Universidade Federal do Ceará. Concluí em 2009 e continuo os estudos e pesquisas na área da linguística. Hoje atuo com fomento à pesquisa, estou na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP, e sou professora da Universidade Estadual do Piauí, do campus Clóvis Moura. Eu sou José Lima Magalhães, professor de Direito da Universidade Federal do Piauí e da Universidade Estadual do Piauí. E fiz doutorado em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais. Eu escolhi a área de Biologia de Fungos porque aqui no estado do Piauí nós temos pouquíssimos pesquisadores nessa área e nós temos um déficit nessa pesquisa. A minha área de pesquisa foi o Parque Nacional Serra da Capivara, portanto eu sou a primeira pesquisadora no estado a fazer a catalogação dos fungos macroscópicos que lá existem, e eu acho que é uma ótima oportunidade para divulgar o nosso estado, as potencialidades que ele tem e, sem dúvida, mostrar para os alunos de biologia e para os piauienses de um modo geral que vale a pena você se qualificar. E o doutorado é a qualificação máxima que um profissional almeja alcançar e atingir. E como identificar entre seus alunos um jovem que tem potencial para um futuro acadêmico ou de pesquisa? É fácil isso? É fácil. A gente, quando trabalha em sala de aula, nos nossos projetos de pesquisa, a gente consegue identificar os alunos que se destacam pela facilidade com que eles respondem às nossas tarefas, o desempenho das suas atividades dentro de sala de aula e dentro do laboratório. Então a gente vai passando algumas coisas, a gente vai trabalhando com esses alunos dentro dos nossos projetos e eles vão respondendo para a gente. Fácil a gente consegue identificar aqueles que têm interesse e aqueles que não têm interesse em trabalhar com pesquisa. Eu escolhi essa área, a área de Linguística, porque eu sou formada em Letras Português. Durante a graduação eu sempre me senti mais apaixonada pela área da linguagem, da argumentação, de convencer o interlocutor por meio de argumentos. E diante dessa minha interesse e paixão pela área da linguagem, da construção do discurso argumentativo, iniciei esses estudos no mestrado e no doutorado aprofundei. Trabalhei com argumentação na educação de jovens e adultos. Eu escolhi essa área de direito processual exatamente para tentar modificar um pouco a história do direito processual civil brasileiro no que se refere à aplicação do próprio processo, do direito processual civil, e também outras formas de desenvolvimento do ensino jurídico em nosso estado. Tornar-se doutor, isso tudo exige muito tempo de estudo, de dedicação. Na prática, como é que é o dia a dia de um doutorando ou de um doutor? Bom, na fase de doutorando, né, você tem o início do curso, que é um início turbulento, porque você tem que estudar muito, né, você tem que se empenhar bastante para poder ter boas notas e conseguir aprovação nas cadeiras. Logo depois disso você tem a fase de pesquisa, que é a publicação de artigos. Também não é uma fase muito fácil, mas porém, se você conseguir, se você tem o objetivo de cursar e de fazer aquele curso, de terminar aquele curso, você consegue, fácil. É claro que vai perder algumas noites de sono, vai ter que passar finais de semana estudando, escrevendo artigos, corrigindo artigos, mas vale a pena, é interessante, é um desafio e eu não me arrependo nem um pouco. Nós estamos com um número ainda bastante reduzido no número de doutores, comparado ao Nordeste, especialmente ao Sudeste,
mas essa diferença vem, com o passar dos tempos, né, diminuindo. Oficialmente, né, segundo a plataforma Lattes, 674, mas pode ser que tenha muito mais. Né? Muito mais, que é um processo contínuo de alunos de doutorado terminando, né, defendendo a sua tese de doutorado e incrementando esse número aqui de pesquisadores do Piauí. Quais são as áreas que mais se investem no doutorado do nosso estado? No nosso estado, nós temos alguns programas de pós-graduação de doutorado aqui no Piauí, no caso da Universidade Federal do Piauí, doutorado em biotecnologia, nós temos o doutorado em ciências animais, mas nós não temos muitos programas de doutorado. Nós ainda estamos numa fase intermediária de estabilização como um estado de pós-graduação. Nós temos vários mestrados, aproximadamente 40 programas de pós-graduação de mestrado. E doutorado nós ainda temos números bem tímidos, mas que vem evoluindo no passar do tempo. Fundamentalmente, aqui no estado do Piauí, nós temos em torno de 13 ou 14 faculdades de direito. Uma quantidade muito grande para uma cidade de 850 mil habitantes e a zona metropolitana de 1.100.000 a 1.200.000. Então nós temos pouco mais de 100 mestres em direito, mas apenas 8 ou 9 doutores, o que acaba com que haja, por parte dos professores de direito e dos professores de direito processual, com que haja uma repetição, que não haja uma pesquisa jurídica em cima daquilo que é ministrado na sala de aula. Então, os professores com mestrado, os professores com doutorado, principalmente com doutorado, que é o que objetivo exatamente fazer a pesquisa jurídica, visa exatamente rediscutir, rememorar, construir um novo direito que está sendo ensinado, exatamente por meio da pesquisa, porque a pesquisa é o local mais propício para se mudar toda esta dogmática, para se tentar exatamente mudar todo esse ensino jurídico que foi construído, que é construído ao longo dos anos. Quando a gente se forma doutor, né, os nossos orientadores costumam dizer que a nossa vida, a vida boa acabou, né? Porque a gente tem metas para atingir certos objetivos, como participar de projetos de pesquisa, a gente tem que estar sempre publicando em eventos que exigem muito do nosso trabalho, tanto nos laboratórios quanto escrita de artigos. Então, atualmente eu estou com um pós-doc, estou trabalhando com uma empresa de Fortaleza, e essa empresa a gente desenvolve um projeto, submete ao CNPq, ela financia essa pesquisa e a gente passa um ano, prorrogável por mais um ano, trabalhando em cima de um protótipo que ofereça algum resultado para essa empresa. Ciências da computação e produção no Piauí, como funciona isso na prática hoje, na atualidade, com o crescimento cada vez mais do computador, da computação, da comunicação de forma geral? Em 2012, a Universidade Federal do Piauí, depois de muito empenho, muita luta, capitaneada pelos professores André Soares e Ivan Silva, conseguiu criar um programa de pós-graduação stricto sensu em ciência da computação. E esse programa stricto sensu em ciência da computação permite o desenvolvimento de atividades de ciência, tecnologia e inovação na área de ciência da computação, na área de redes de computadores, banco de dados, inteligência computacional, computação gráfica, linguagens de programação, projeto de análise de algoritmos, robótica, visão computacional. Então a gente acredita que a atividade de pós-graduação tem tudo a ver com a catalisação do desenvolvimento de um estado. Olha, o Piauí carece ainda de recursos humanos para atuar na área da pesquisa científica e tecnológica. Alguns órgãos de fomento, em especial os órgãos de fomento do governo federal, eles reconhecem pesquisador o doutor. Então é muito importante hoje o estado do Piauí fomentar e fortalecer a formação de doutores. Primeiro, para atuar nas instituições de ensino e pesquisa, e depois para que o próprio estado possa propor seus programas de pós-graduação. Uma instituição de ensino, por exemplo, não pode propor a criação de um mestrado se não tiver um número mínimo de doutores. E doutores com produção científica, doutores que estejam envolvidos em pesquisa e em produção bibliográfica. Como é voltar a um ambiente como esse, uma biblioteca pública? Bom, na nossa área a gente estuda, nas cadeiras a gente tem um embasamento teórico e vem para a biblioteca, né? A gente trabalha em cima de livros e atualmente a gente, nas publicações do artigo, a gente usa muito a internet. A gente lê muito periódico, lê muito artigo que a gente consegue facilmente na internet, e isso é interessante porque
a fundamentação teórica está toda na biblioteca, né? Então você tem que vir até a biblioteca, tem que estudar, tem que aprender, fazer um embasamento todo teórico para poder lhe dar condições de você seguir em frente no curso. Como é que você lida com a denominação doutor, que é uma coisa que no Nordeste ainda se usa muito para advogado, para médicos, e você que tem uma coisa direcionada mesmo. Como é que você lida, doutor Ricardo? De uma forma natural, porque o título ele veio como resultado de muito esforço. E é de direito nesse caso, né? É de direito, mas não pode nos envaidecer. A nossa função como docente é de formar e temos que dar exemplo. E a humildade é um dos exemplos que o docente tem que passar para os seus discentes. É muito mais uma responsabilidade, né? A gente tem que atender a nossa sociedade com os nossos projetos, a gente tem que gerar frutos para a sociedade. Então acho que é muito mais responsabilidade que a gente carrega e compromisso com nossos alunos, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo, a gente ter o feedback dos nossos alunos, né? O interesse deles em participar do nosso projeto, que sem eles a gente não consegue fazer muita coisa. Pouco horário para dormir, muita dor de cabeça, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Muito desafio, é muito desafiador, é algo assim que você fica emocionado quando termina o título, quando você termina a sua pós-graduação, né, ver todo o esforço, tudo que foi necessário para a obtenção daquele título, aquela concretização de um sonho. Vários natais e anos novos eu não pude vir para Teresina, fiquei por lá, mas faz parte do jogo, né? E a pesquisa não para, né? A pesquisa não pode parar. O grande problema que eu vejo no estado do Piauí é que nós ainda não temos um curso de mestrado em Direito. Então, quem quer fazer mestrado em Direito, doutorado em Direito, precisa ir ou a cidade mais próxima, que no caso a cidade de Fortaleza, ou na própria cidade de São Luís, onde já há, desde o ano passado, o curso de mestrado em Direito. Mas, fundamentalmente, os cursos de mestrado e doutorado, eles se encontram relacionados no sul do país, principalmente cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, é recomendável, aliás, é até necessário que esses advogados, bacharéis em direitos, principalmente os assessores jurídicos, magistrados, promotores, quem é da área de direito, que eu posso falar, tem que sair do Estado. Muitos deles saem, mas não voltam, não tem relação, vinculação com as instituições públicas, principalmente as particulares, a Universidade Federal e a Universidade Estadual, e eles acabam constituindo família por lá, por onde fazem o mestrado, doutorado, porque esses cursos têm que ser presenciais e não voltam. O que a gente acaba perdendo esses profissionais. Por quê? Porque aqui no estado do Piauí nós não temos um mestrado do curso de Direito, um mestrado que seja reconhecido ou até mesmo um mestrado na área jurídica especificamente. O Piauí está preparado, está demandando um número ainda maior de doutores, né? A gente tem pesquisas importantes em andamento, desenvolvidas por esses jovens doutores. Hoje, por exemplo, na Universidade Estadual do Piauí, temos mais de 150 doutores e precisamos dobrar esse número, de preferência em curto prazo, para podermos oferecer para a sociedade piauiense mestrados e doutorados.